E vamos começar por onde? Ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, assistimos a um momento insólito. Um ex-administrador que se demitiu dar conta de que um contrato para a compra de 625, aliás, para a compra de copos de papel para a empresa, no valor de 625 mil euros, foi a debate em Conselho de Administração. É surpresa? Não. Não é por ser copos de papel que não devem ir. É o valor do contrato, faz sentido. Mas se você for mais longe, ouviu o próprio administrador dizer, o ex-administrador dizer, que a cessação de contrato da engenheira Alexandra Reis, esse já não teve direito à reunião de Conselho de Administração da TAP. Portanto, o que você está a vir aqui é mais uma confirmação da forma absolutamente caótica como a empresa era gerida. Totalmente em cima do joelho, em coordenação estreitíssima com o governo, com a tutela, que mostra, para mim, mais um exemplo de que nós não devemos ter empresas públicas. Porque por mais profissões de fé que se façam, mais a história de, e a lei que dá autonomia administrativa e financeira, depois acaba desta maneira. Os governos metem a pata nas empresas, nomeadamente públicas, fazem o que lhes apetece e passam a ser os gestores de facto dessas mesmas empresas, como se percebe por aqui. Fez-nos saber ontem, Marcelo, Presidente da República, fez-nos saber ontem que vai convocar o Conselho de Estado. Eu ia começar a rir agora, mas por respeito ao Conselho de Estado e a provecta idade dos membros do Conselho de Estado vou evitar isso. Mas só uma perguntinha. Para que é que serve mesmo convocar o Conselho de Estado? Aliás, eu levo a pergunta mais longe, agora não consegui resistir à risada, desculpe. O Conselho de Estado serve para quê? Só uma sugestão. Como há uma série de deputados a pensarem na revisão constitucional, é para acabem o Conselho de Estado. Aquilo não serve para nada. Gente de provecta idade que já está mais no passado do que no futuro, com raríssimas exceções, não acrescenta nada à democracia portuguesa. E o que é que o Presidente da República quer ali? Ouvir o Conselho de Estado porquê? Para lhe dizerem como é que está a situação política? A malta não percebeu como é que está a situação política em Portugal? Bom, ponto seguinte. hum, Manchete do Caderno de Economia hoje do Expresso, para mim não é surpresa, a FASEC já consumiu 250 milhões de euros aos contribuintes e só no ano passado o Orçamento de Estado assumiu uma perda de 160 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Não está surpreendido, pois não. Aliás, o jornal é que tem feito referência a isso sistematicamente. E eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Você ainda tem dúvidas sobre a razão porque algumas empresas são nacionalizadas? Ainda tem? Pronto. Vamos seguir para mim. Parece que ninguém quer mesmo eleições. Veja só, surprise, surprise. O último que nos deu conta que está preocupado com isso é este senhor que aqui está. Já viu bem? É o pai espiritual do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que diz aqui assim ao Diário de Notícias: eleições agora por causa de um galamba. Isto, pá, eu de vez em quando foge o pé para o chinelo esta gente. Eleições agora por causa de um galamba parece-me bastante extravagante. Uh, já percebeu que o Bloco está com medo de eleições, não é? Como outros partidos, aliás, não é surpresa, mas atenção à linguagem, por causa de um galamba, isto não fica muito bem ao Francisco Louçã, mas quem sou eu para lhe dar lições de educação? Para uma pessoa que ficou mesmo muito chateada porque a discussão no Parlamento, o José Sócrates dizia manso é a tua tia pá, não é? E ele dizia, pá, atenção ao nível, Sr. Primeiro-Ministro, estar agora a utilizar a linguagem como um galamba, acho eu que não fica bem, mas enfim. O Governo está a considerar seriamente a hipótese de usar despesa pública para dar a volta às sondagens que são muito negativas. Quem diz isto é o Expresso, mas não é só o Expresso. Aliás, esta matéria foi objeto de conversa ontem entre mim e empresários aqui em Braga, com quem eu jantei, precisamente sobre isto. Isso é muito simples. A informação que foi passada ao Expresso, esta aqui, esta semana foi passada a vários jornalistas, inclusive a opinion makers. Eu obtive esta informação de um membro do governo. Não é, repare, não é de fonte próxima, não sei. Não, foi um membro do governo que passou esta informação. Mas eu vou-lhe mostrar a manchete do Expresso porque eu acho que é elucidativa em relação a esta matéria. E já vamos explicar isto melhor. António Costa, diz aqui o Expresso, quer usar, está a ver? Está aqui vermelho, quer usar a folga nas contas públicas para salvar a legislatura.
E diz aqui as duas chamadas de expresso, com 0,4% de déficit é fácil andar em campanha. É a frase da ordem núcleo do governo. E diz mais, o Primeiro-Ministro preparado para 3 anos de combate, bom, 3 anos de populismo e de medidas fáceis e simpáticas. Bem, qual é a análise que isso merece? A mim, foi-me passado esta semana, repito, por um membro do governo, que o governo estuda a aceleração de despesa, parte dela já aprovada, e que está cativada pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, e inclusive de alguns programas de apoio, vários programas de apoio, cujas verbas não tinham sido utilizadas, e algumas delas ainda não estavam sequer no terreno. Então a ordem é pá, ponham isso tudo, como se diz em linguagem futebolística, põe a carne toda no assador. Sendo que a ideia é começar a passar para a opinião pública a ideia de que, afinal, não há perda de poder de compra, não há falta de investimento e que a economia está a carburar naturalmente. Eu escuso dizer que isto é um erro, não é? E é um erro tremendo. Porquê? Porque quando se entra nisto, para tentar dar a volta às sondagens, normalmente acontecem duas coisas. Não se dá a volta às sondagens, eu já lhe vou explicar porquê, e por outro lado, você começa a degradar a situação financeira da República, que não me venham com tretas que as agências de rating melhoraram, diabo 4. Se nós tivéssemos feito o trabalho de casa como deve ser, nós neste momento estávamos com o investment grade A, que é que nós não temos. E falamos mal à vez dos espanhóis e o diabo 4 e eles têm. E portanto nós já devíamos estar aí. E não estamos. E portanto essa é a primeira conclusão. E a segunda é que o problema é que o governo tem 7 anos, praticamente. António Costa tem 7 anos como chefe do governo. Quando os primeiros ministros chegam a esta altura, não há nada que lhes valha. Sobretudo quando acumulam disparates e escândalos como tem acontecido com António Costa e com o governo. Portanto, isto não vai servir de nada. Mas há mais. Até lhe vou dar mais uma informação que não está no Expresso. Também transmitida por um membro do governo esta semana. É assim, até o Benfica nos vai ajudar. Eu vou explicar. É que há gente no governo que até antes, eu que sou benfiquista, não tive o descaramento de achar que já tinha ganho o 38, mas há gente no governo, há aqui pessoal a rir aqui à volta, naturalmente, mas há gente no governo que estava a contar com os ovos, está a contar com os ovos no dito cujo da galinha, nomeadamente que o Benfica vai mesmo ganhar o campeonato, e portanto quando o Benfica ganha o campeonato, vai ser uma distração durante algumas semanas. Até pelo peso daquilo que é massa assentiva do Benfica. Portanto, esta informação foi-me passada. Epá, tu vais ver que até o Benfica vai ajudar. E, portanto, vamos ter aqui um efeito de alienação futebolística, mas depois vem o verão, entretanto acaba a comissão de inquérito, e a grande preocupação é limitar os estragos da comissão de inquérito, e já percebemos isto. António Costa não fala, mais nenhum ministro fala, não vai Mendonça Mendes à comissão parlamentar, não vai José Luís Carneiro à comissão parlamentar, não vai António Costa à comissão parlamentar, e ideia é limitar danos. E depois vem o verão. E o verão, como sabe, o pessoal quer é barriga ao léu, sol, praia, bejecas e coisas do género. Depois em setembro. Em setembro começamos a parar o Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado vai ser um vê-se-te-avias. Com despejar dinheiro, helicopter money, está a ver? O tal despejar dinheiro na economia. Portanto, estão a contar com esta brincadeira. Bem, mas, como sabe, nós vamos buscar mais 3.300 milhões de euros em sede de PRR, que é endividamento, que inicialmente ninguém queria ir buscar, endividamento, e que agora, neste momento, já sabe que vamos buscar. Está a perceber porquê? Olha, quanto mais dinheiro eu houver para distribuir pelos pobres, maravilha. Portanto, é este o cenário que você tem. Isto vai ter consequências. Primeiro, porque eu não sei se depois a inflação vai abrandar como a gente está a pensar, se começamos a dar compensações a este nível. E por outro lado, que é a parte da questão das contas públicas, que é o pior disto tudo. E nós precisamos urgentemente, aliás, a Comissão Europeia, ainda ontem no Jornal de Negócios estava a conta disto, a Comissão Europeia quer obrigar Portugal a cortar mais 2.500 milhões de despesa. Que é coisa fácil. Porque é só ir retirar os apoios que andaram a conceder a economia, nomeadamente das empresas, por causa da energia e coisas do género, e a coisa vai ao sítio. Bom, isto, do ponto de vista orçamental a prazo, é um erro e nós vamos sentir isto. Mas vamos estar atentos ao problema. Bom, o que é que diz o CFP? Que são 1.300 milhões de euros, incluindo o complemento de meia pensão de outubro do ano passado, ok? Que devia estar inscrita no Orçamento de Estado, ou melhor, devia ter saído do Orçamento de Estado, mais umas medidas extraordinárias que o Governo concedeu e que o CFP diz que não sabe se este dinheiro veio mesmo do Orçamento de Estado ou se veio do sistema de pensões, da Segurança Social. Bom, esta dúvida é da maior gravidade. E repare uma coisa, o CFP não costuma dizer estas coisas em cima do joelho.
Você dirá, mas o governo, porque entretanto o Jornal de Negócios foi ouvir o responsável governativo e diz que está tudo regularizado, afinal as verbas foram para a Segurança Social e que isto foi tudo custeado pelo Orçamento de Estado. Bom, então, mas se é assim, porquê é que o CFP levanta estas dúvidas? Você dirá, por maldade. Não. Das duas, uma, ou isto não foi assim, é uma possibilidade, ou então outra mais feia, que é o governo não está a dar informação suficiente à economia, ao INE e ao próprio CFP e à própria UTAU sobre esta matéria. Ora, eu não estou nada surpreendido se for isto, porque, como você sabe, desde os tempos de Mário Centeno, em que a UTAU e o próprio CFP e o Tribunal de Contas dizem que o governo nunca deu informação suficiente sobre aquilo que estava a fazer e deixa ficar esta nebulosa. Isto é da maior gravidade. Vamos ver se nos próximos dias alguém nos diz com certeza e efetivamente o que é que está a passar aqui. Bom, porque falta de transparência é a pior coisa que pode acontecer para o Estado. Bem, mas o Conselho de Finanças Públicas vai mais longe. E já agora eu vou-lhe buscar outra vez a manchete. Aliás, a manchete, a matéria que eu lhe falava há bocadinho, daqui no Jornal de Negócios, está aqui. Ok? Mas, como lhe dizia, diz mais. Porque voltamos outra vez aqui à manchete do Diário Notícias, agora já não é Francisco Louçã. É esta aqui do lado esquerdo, como você vê, e esta manchete diz nada mais, nada menos que a Segurança Social, estamos a falar da Segurança Social, o mecanismo que garante ajuda aos mais pobres já tem as contas no vermelho. Ou seja, o governo subestimou o impacto que a crise económica ia ter, nomeadamente nos mais carenciados. Você neste momento tem ainda não chegámos ao final do ano e este sistema de proteção social da cidadania já tem um déficit que é o dobro daquilo que inicialmente se previa. Portanto, isto diz mais ou menos e mostra a forma muito ligeira como que está a encarar esta questão das políticas sociais. Por uma razão muito simples. Como você sabe, é uma defesa aqui da cor do dinheiro desde março do ano passado, quando começaram os problemas criados pela guerra da Ucrânia. Não faz sentido em situações destas você apoiar toda a gente. Faz sentido ir buscar as famílias que mais precisam, as pessoas mais desfavorecidas, e apoiar diretamente essas pessoas, nomeadamente com apoiar em sede de rendimento, em termos de rendimento, apoio ao rendimento, como se costuma dizer. Bom, adiante. Vamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ontem, o doutor António Lacerda Salles explicou ao país que aquela fuga de informação que aconteceu na Comissão de, de Auditoria à TAP, Comissão Parlamentar de Inquérito, essa fuga de informação, de há umas 2 semanas, não veio de dentro da Comissão. Ora bem, eu estou admirado? Estou. Eu também pensei que tinha sido dentro da Comissão. Mas eu sou um cidadão comum, eu não sei se você se lembra do que é que o doutor Eurico Brilhante Dias, como eu digo muitas vezes aqui, é brilhante, mas tem dias, e não tem sido nada brilhante nas últimas semanas. Quando foi quando esses factos ocorreram, ele deu uma conferência de imprensa, ou fez uma declaração pública em que condenou os deputados, deu a entender que a fuga de informação, deu a entender não, disse explicitamente que a fuga de informação tinha saído dos deputados. E pior do que isso, fez um destaque especial para os deputados de direita da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, foi uma coisa lamentável. Ontem, Joaquim Miranda Sarmento, muito bem no Parlamento, até a própria Mariana Mortágua, o Iniciativa Liberal, convidaram o Dr. Brilhante Dias a pedir desculpa. E sabe o que é que o Dr. Brilhante Dias fez? Passou 5 minutos e meio. 5 minutos e meio a perorar sobre o assunto. A minha avó ensinou-me, desde miúdo, ao meu filho, erraste, pedes desculpa. O pedir desculpa é uma coisa que engrandece o ser humano, o homem. O que não engrandece o ser humano é fazermos de conta, é pá, deixa-me lá minimizar a burrada que eu fiz. Foi aquilo que o Dr. Brilhante Dias fez ontem no Parlamento. Passou 5 minutos e meio a perorar sobre tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que interessa. E o que interessa é dizer assim, meus senhores, eu peço desculpa pelo erro que cometi. Não, e ainda diz assim, bom, aquilo que eu disse parece que foi entendido como. Mas se foi entendido como, eu naturalmente peço desculpa. Bom, se foi entendido como, não. Não é um problema do déficit do receptor. É um problema do déficit do emissor. E o emissor dá pelo nome de Eurico Brilhante Dias. Ora bem, isto é deplorável. E isto é um problema de caráter. Porque quando nós erramos, pedimos desculpa. E ainda para mais, depois deste pedido de desculpas envergonhadíssimo, o Dr. Brilhante Dias passa o resto do tempo a dizer, bom, mas isto não exclui de toda a hipótese. Vai dar uma volta ao bilhar grande. Temos que ser honestos, transparentes e temos que ser humildes nesta matéria. Erramos
Pedimos desculpa. Não andamos aqui a fazer Rodriguinhos, que é para tentar fugir com o rabo à seringa. E o rabo à seringa é a responsabilidade que o doutor Eurico Brilhante Dias tem nesta matéria. Portanto, da próxima vez, espero que tenha um bocado mais tempo na língua. Aliás, tem-me surpreendido negativamente a prestação do doutor Brilhante Dias como líder parlamentar do Partido Socialista. Os líderes parlamentares têm uma responsabilidade acrescida, de seriedade, de responsabilidade, de hombridade. Ora, isto não é comportamento adequado para aquilo que se passa e aquilo que devia passar no Parlamento. Só para terminar o programa de hoje, a frase da semana, candidata à frase da semana. Hum, ouça bem. Cavaco mostrou um nível de rancor difícil de aceitar. Quem é que diz isto? Eduardo Ferro Rodrigues. Deixa-me lá ver. Ferro Rodrigues foi aquele senhor que uma vez a falar da justiça ao telefone dizia: estou-me enganando para a justiça. Lembra-se disso? Não sei o que é que esta frase revela de rancor e falta de respeito com o sistema de justiça em Portugal. E é esta pessoa que agora aparece a criticar o professor Cavaco Silva. Shame on you, Mr. Ferro Rodrigues.